Olá! Então, depois desta excelente apresentação do módulo pelo Tó sobre esta introdução teórica ao conceito e ao método Miyawaki, vamos então entrar num módulo mais prático, num de três módulos mais práticos. A preparação do terreno, que eu tenho muito gosto em vos guiar. O objetivo deste módulo é não só fazermos uma análise diagnóstico da situação atual, pensámos um pouco a nível do histórico, os vários setores, o declive, sistemas que lá existem, como o sistema de rega, mas sobretudo para servir de base ao design, ao planeamento. O que é que queremos fazer? Que zonas é que queremos criar? Se queremos criar válvulas de infiltração, charcos, caminhos, solo, etc. Terminámos este módulo com um plano de ação fundamentado na observação. Ora bem, é sempre importante perceber o contexto, onde é que se insere esta área. Esta área da floresta insere-se na Faculdade de Ciências. E a Faculdade de Ciências é um campus que tem pessoas, antes do Covid, cerca de 5.500 estudantes, mais quase 700 docentes e não docentes, portanto uma população de 6.500 pessoas que, em tempos de não Covid, habitam lá. Isto é importante percebermos a nível do design. Deve incluir, por exemplo, um caminho para integrar as pessoas. E tem uma área considerável, 76 mil metros quadrados, com uma temperatura média de 17 graus e uma precipitação média de quase 700 milímetros por ano acumulada. A nossa área da floresta insere-se neste campus. É muito bom pensarmos no legado, não é? Aquela área não está ali, tem um passado, e esse legado, e hoje em dia temos acesso a ferramentas como o Google Earth, que utilizei, para perceber o que era, qual é a história, qual é a história, o que é que esse lugar nos conta, vamos tentar ouvir. E eu começo, apesar de haver uma imagem de 1985, mas é muito má, começa em 2001, em 1 de julho de 2001. E reparem como ainda não existia nada daquilo o que existe lá, mas existia, de certa forma, um pequeno bosque naquela área. E isto importa porque se tivermos de tomar a decisão, temos que tomar a decisão se vamos ou não mobilizar o solo, se vamos cavar um metro e meio para trazer matéria orgânica. Para mim esta informação é relevante porque me diz que, apesar daquelas árvores que existiam na altura já não existirem, há toda uma matriz de raízes, de eventualmente micro-raízes de vida no subsolo que importa preservar por causa deste legado. Em 2004, começam então criaram o terreno. Isto importa porque é a data de início das plantas, das árvores que lá estão hoje. São de 2004, eu não sabia. Em 2005 pode-se ver nesta imagem a sombra da Torre do Tombo. Este é o edifício do Torre do Tombo. E precisamente em 8 de dezembro, portanto praticamente no solstício de inverno, aquele dia em que o ponto está mais baixo, o sol está mais baixo, o ângulo está mais baixo, mostra-nos que o ensombramento do edifício não é um grande problema para a área em causa. Portanto, não temos que nos preocupar com isso. Já em 2007, em junho de 2007, vemos a sombra do muro adjacente ao terreno. Isto é importante para termos em consideração quando pensarmos nas zonas. E cá estão as árvores, já, nesse caso, com 2 anos de idade. Em 2014, o início da horta, a horta aqui iniciou-se em 2009, mas em 2014 já tinha alguma coisa e já se pode ver aqui as árvores a crescer. 2015, reparem, o domus que criámos lá, que pusemos lá, um domo geodésico que entretanto retirámos para o Permalab. E em 2018, digamos que a imagem mais recente que estou a usar, já se pode ver aqui as árvores, com os quercos, sobretudo, com algum crescimento considerável. Outras ferramentas, como por exemplo o Sun Calculator, não é? Permite-nos calcular precisamente esta questão do setor do solo. Portanto, mais uma vez, a área em causa está aqui, agora com uma outra perspectiva, e temos aqui o ângulo de verão e o ângulo de inverno que importa ter, e digamos que nos dá o ângulo do Sol, que se chama azimute, para pensarmos em coisas como quando construímos o charco temporário, sabemos que não quer ter sombra durante inverno, primavera, e portanto aí vamos calcular, temos que pensar que árvores é que vamos calcular, que vamos plantar, não só árvores de folha caduca, que permitem a entrada do sol, mas também tendo em conta este ângulo do sol. E dá-nos muito mais informação, que agora não vamos entrar em detalhe, mas que é interessante para quando estamos a fazer
esta fase de observação e diagnóstico para projetar o design. Voltando à Faculdade de Ciências, sabemos que tem espaços verdes, neste caso quase 30% da área, quase, ou só 30% da área do campus é espaços verdes, o resto é impermeável, não é? Estradas e edifícios. Também sabemos que ela consome água pública. Tem vindo a decrescer, mas que ainda é bastante água. E desta quantidade de água que é gasta na Faculdade, uma fração é usada para a irrigação dos espaços verdes. Calculamos que 13 mil metros cúbicos por ano. 13 mil metros cúbicos por ano. Reparem, a pluviosidade que cai anual é de 700 milímetros por ano, mas só na área impermeável, só na zona impermeável, são 37 mil metros cúbicos, portanto quase 3 vezes mais das necessidades hídricas. Já estão a perceber o potencial, se pudermos fazer muitas florestas, de tentar armazenar esta água que cai, que é oferecida pela natureza e que podíamos estar a usar para regar os campos em vez de estarmos a usar água pública. Ora bem, a fração para a floresta, estamos a falar de cerca de 174 metros cúbicos por ano. Este valor é importante porque será algo que vamos salvar. Esperamos que aqui a 2, 3 anos vamos desligar a rega daquele local e, portanto, isto é algo muito concreto, o impacto direto da presença de uma floresta ali que vai deixar de ter esta necessidade, que tem um custo, que tem euros atrás. Por outro lado, temos que pensar em fatores mais, não tanto em médias, mas em condições extremas. Por exemplo, qual é que é a precipitação extrema? Aquela chuva torrencial, sabem? Aquela chuva que acontece uma vez a cada 100 anos, chamado período de retorno de 100 anos, que cai em 24 horas, neste caso. Isto porquê? Porque temos como objetivo do nosso design, uma vez estamos a falar de uma ação que entra dentro de um contexto de alterações climáticas, era muito importante que toda a água, aliás, é um objetivo do design, que toda a água que cai neste espaço aqui, da floresta, fica lá, não escorra para o sistema de drenagem, porque assim estamos a contribuir para evitar as cheias na baixa da cidade de Lisboa. Se conseguimos que toda a água fique ali e se infiltre ali, é um pequeno contributo para evitar as cheias. E vale a pena dar algum detalhe nesta questão da precipitação extrema. Por exemplo, esta é a precipitação extrema observada para Lisboa desde 1960. Portanto, estamos a falar precisamente em picos aqui quase na ordem dos 100 milímetros em 24 horas, num dia, não é? Num dia chove, há momentos que num dia chove quase um sétimo do que é suposto chover num ano. Um sétimo chove num dia. E é para estes extremos que temos que planear o design. A título de curiosidade, podemos pensar não só nesta amplitude destes eventos extremos, de precipitação extrema, mas também na frequência. Reparem como aqui, aparentemente, nos últimos anos, esta precipitação extrema, portanto, no percentil 99, não interessa, está a ocorrer cada vez mais. Aparentemente isto está a acontecer, mas os modelos dão muita incerteza e, portanto, seria importante pensarmos qual é que é a precipitação que vamos desenhar o nosso espaço. E era importante trazer os cenários climáticos, não é? Porque estamos a plantar uma floresta, portanto temos que pensar que vão estar lá árvores com mais de 100 anos, portanto estamos a fazer um design a 100 anos. No entanto, à luz do conhecimento atual, há bastante incerteza, portanto não faz sentido desenharmos isto para uma precipitação mais extrema do que aquela que é observada e, portanto, faz sentido desenharmos para os tais 119 metros cúbicos, milímetros, desculpa, 119 milímetros em 24 horas, ou seja, é multiplicar isto por 300 metros quadrados e temos o volume. Outra forma, outra fonte, e que faz também sentido, é pensarmos para a precipitação extrema não de 24 horas, mas de 48 horas, 2 dias, porque a capacidade de campo, de absorção do terreno, se tiver a chover há vários dias, mas neste caso há 2 dias, o terreno não tem capacidade de absorver, portanto ele vai ter que acumular. E reparem que aqui para a zona de Lisboa, é uma zona de transição, mas estamos a falar entre 128 a 153 milímetros em 2 dias, portanto muito em linha com estes valores que vamos usar. Ainda no período de observação, temos que pensar que existem lá elementos, portanto, estão aqui uma série de árvores, e, portanto, foram identificadas as várias árvores, os quercos, a pistácia, e também a sua copa. Existe um sistema de rega que fomos observar, que está lá, que tem 3 linhas de 8 expressores, portanto, na interseção da canalização há um expressor, e isto é muito importante porque com esta observação decidimos que
faz sentido permanecer esta irrigação, para nos primeiros 2 anos, 2 verões, temos o auxílio deste sistema de rega, mas também para pensarmos, olha, vamos querer pôr um charco ou algo do género, não vamos poder pôr aqui no expressor, não é? Temos que ser na interface. Então agora que passámos muito brevemente da observação do que é que temos, qual é a condição inicial, vamos pensar qual é que é o design que temos que ter, que podemos fazer, tendo em conta essa observação, para ter algo que tentámos criar nesta imagem, e atenção a que as espécies foram inventárias precisamente para puxar a criatividade, a imaginação, porque o céu é o limite, mas portanto, como transformamos isto nisto, através de um design? Vamos a isso. Ora bem, agora temos a vista aérea do espaço e a vista em perfil, ok? Este espaço mais baixo é precisamente aqui. Portanto, há um declive, como já perceberam. O declive respeita esta ordem. Temos os elementos e, portanto, faz sentido pensarmos onde é que vamos pôr o charco. O charco, como é óbvio, é um sítio que queremos que acumule água e, portanto, faz sentido ser a jusante do declive. Portanto, em vez de colocarmos o charco cá em cima, que iria estar sempre seco, faz sentido pôr cá mais em baixo. Para além disso, temos que ter em conta se existem ou não árvores no terreno e o tal sistema de rega. Este é um sítio que está livre desses elementos, portanto faz sentido ser aqui. Por outro lado, que este design responda à acumulação da água que falámos, sobretudo a pensar na precipitação extrema, os tais 119 milímetros num dia que pode chover nos próximos 100 anos. E, portanto, vamos criar uma série de valas de infiltração, ou swales, que basicamente é vala e combro em curva de nível. Daí ele está assim, não porque eu não sei desenhar, mas é porque precisamente isto é a curva de nível do terreno. A pendente é não só assim, como há uma ligeira declive para este lado. E nós queremos que a água não escorra para o passeio, antes pelo contrário, que fique cá, que desacelere e comece e convide a infiltrar. Repara, esta é a situação atual. Nós tirámos a relva, grande parte da relva utilizámos para fazer o composto, mas alguma dela deixámos, que tinha muito solo, deixámos ali em montinhos. E uma das coisas que vamos fazer, eles não respeitam ainda este design, é precisamente pôr estes montes a respeitar o design proposto, que são, na verdade, 7 valas, porque são na interface entre a rega. Por outro lado, o caminho. O caminho parece ser uma decisão relativamente simples, mas não é, porque podíamos querer fazer um caminho. Portanto, temos aqui uma entrada, temos aqui outra entrada do lago e temos uma terceira entrada aqui nas escadas do muro. Então, o que poderia fazer sentido era fazer uma reta daqui a aqui, que ligasse estas entradas e aqui. Portanto, uma reta, imagina, desta entrada a esta entrada cá abaixo. O que é que se passa com essa reta? Não só não estaríamos a usufruir de um princípio natural, que é potenciar as margens. Nós queremos sempre potenciar ao máximo as margens, porque as margens na natureza são os sítios mais produtivos, mas estaríamos a convidar a água a sair do sistema, se ligássemos este ponto, não é? Porque estava a respeitar o declive, e estaríamos inclusive a acelerar a velocidade da água, ou seja, a promover a erosão do sistema, que é algo que não queremos precisamente contrariar. Portanto, bons princípios para usar no caminho é potenciar as margens, portanto, torná-lo o mais longo possível, evitar sempre que ele vá na linha do declive para desacelerar o processo. Portanto, sempre que pudermos que ele seja transversal ou perpendicular ao declive, melhor, porque aí o caminho estará a desacelerar a velocidade da água e que, obviamente, cumpra a sua função de mostrar os vários pontos e ligar as várias entradas. Portanto, daí a proposta ser este zigue-zaguear. Ainda por último, sabemos que ao lado do charco temporário é importante não haver vegetação, por razões várias que também já foram explicadas. Então, por que não pôr um caminho à volta do charco, porque assim estamos a evitar que haja lá plantas e estamos a criar mais um espaço para convidar as pessoas. Em paralelo, temos que pensar a dimensão do caminho. Qual a largura que devemos fazer ao caminho? Não é? É uma decisão aparentemente fácil e simples, mas não é. Tendencialmente é um erro comum nas ações de reflorestação, fazem-se caminhos muito curtos, meio metro, 1 metro, porque quando estamos a plantar parece que estar a dar muito espaço ao caminho estamos a desaproveitar espaço, podíamos estar a pôr mais árvores e árvores. No entanto, temos que pensar isto há tais 100 anos. E se fizermos um caminho, por exemplo, de 1,5 m, colocarmos aqui
e pensarmos numa rapariga com 1,70 m, uma altura média, ela aparentemente está ok, é uma boa largura. No entanto, se tivermos umas árvores ali ao lado, reparem que ela vai levar com uns quantos ramos enquanto estiver aqui a correr e a saltar feliz. Se com isto ainda ela decidir trazer o namorado, há claramente uma incompatibilidade, porque os dois não vão conseguir caber neste caminho, sobretudo a pensar nos ramos das árvores. Pelo que a proposta é que as árvores sejam plantadas não logo na berma do caminho, portanto o caminho tem um metro e meio de largura, mas as árvores só podem ser plantadas a 1 metro da borda, porque assim contaremos com 3,5 metros entre árvores. E isto já permite ter, se calhar, 2 pessoas a passear mais ou menos no caminho. É um bom compromisso. Para além disso, não quer dizer que não se plante nada aí, nas bordas. São precisamente as arbustivas e as rasteiras que se podem plantar nesse sítio e criar, inclusive, este perfil gaussiano que nós queremos trazer a nível de estratos e que o Tó vai falar a seguir. Além disso, e por último, pensarmos em zonas. Será que temos várias zonas neste pequeno terreno de espaço de 300 metros quadrados? Ora bem, Portugal tem, tipicamente, segundo estes tipos climáticos de Köppen, um clima temperado atlântico, de influência atlântica aqui no norte do litoral, e um clima temperado mediterrâneo aqui mais a sul. Lisboa, reparem como fica na interface. E isto é muito interessante, podemos tirar partido disto. E agora aqui em fractal, isto é à escala nacional, como é que isto podíamos aplicar na nossa escala? Ora bem, a proposta é a seguinte, é dividirmos em 2 zonas e usarmos como fronteira os tais swales ou válvulas de infiltração e o próprio caminho para dividir a zona mais fria e úmida, portanto recorde que isto é a parte de baixo do sistema, portanto tem mais umidade por inerência, por gravidade, e é mais fria devido ao ensombramento, algum ensombramento, não só que as árvores vão fazer, mas também aqui do muro, recordam-se, e uma zona aqui de cima que é claramente que será mais quente e seca. E, portanto, será aqui um bom exemplo do tal clima temperado ao Mediterrâneo. Isto é muito importante para quando decidimos que espécies de árvores, de plantas é que lá vamos pôr e que o Tó vai falar a seguir. Por último, para fechar este módulo, a questão do solo. O solo é muito importante, é a matriz que suporta a vida. Se nós criarmos um bom solo, tudo que lá plantarmos vai crescer e crescer com grande qualidade. Portanto, o que já fizemos nesta fase inicial da observação e da criação da baseline foi amostragens de solo, usando este ferramento altamente inovador, onde cavámos e tentámos fazer várias amostragens ao longo de vários pontos do terreno de solo. Aqui está um bom exemplo, onde se pode ver perfeitamente o perfil, aqui uma zona com bastante mais matéria orgânica e uma zona já mais sem matéria orgânica, portanto, ser menos escura, arenosa, com bastantes sais minerais, e a zona inicial da rizosfera e das plantas. Muito bem, então se tivermos este perfil que tem este horizonte de matéria orgânica e o horizonte de sais minerais, o que nós vamos fazer para acelerar a sucessão ecológica, será, isto já fizemos, retiramos esta camada inicial de relva, sobretudo os chamados calrachos, porque iria, nós sabemos por experiência que se não o tirássemos, iria rapidamente conquistar e invadir todo o terreno e competir com as plantas que lá vamos, o que seria mau. Portanto, retirámos por isso, mas decidimos só retirar aqueles 3 a 5 centímetros pelas razões de observação que vos falei antes, que é não queríamos causar ao máximo o distúrbio, queríamos diminuir ao máximo, portanto, ter um mínimo distúrbio no solo, porque já há aqui toda uma matriz de vida que importa capitalizar, porque é um legado que nós queremos construir em cima. E, portanto, retiramos já esta parte, isso já foi feito. Portanto, o que vamos fazer, mandamos vir composto de várias fontes, temos 3 fontes de composto, todas elas locais. Este composto veio da Valor Sul, portanto é um resíduo da região de Lisboa que estamos a trazer e vamos acrescentar cerca de 10 centímetros. Por outro lado, esta relva que retiramos foram feitas pilhas de composto, uma técnica, um método que testámos, o Fast Compost, em 18 dias, que in loco, no local, tivemos a fazer essas pilhas de compostagem. A quantidade é mínima, mas vamos usar para inocular, de certa forma, este composto que vem da Valor Sul, que é inerte, tem muito pouca vida, muito poucos micro-organismos, e, portanto, vamos tentar
pulverizar este composto, porque à partida os fungos e as micobactérias, os micro-organismos que estão neste composto são autóctones, são de lá, e portanto, se pusermos por cima uma pequena camada pulverizada, vamos inocular, vamos dar vida, vamos ativar, vai ser um ativador de todo este composto. E por último, vamos criar, tal como na natureza, a manta morta, ou o empalhamento, ou o mulching, há vários termos usados, e vamos utilizar os resíduos de uma outra empresa que produz cogumelos em Lisboa e que tem estes resíduos, este micélio que já está quase morto e é sobretudo palha, e vamos pôr por cima para criar esta pele, esta camada protetora do sol, sobretudo proteção dos raios ultravioletas do sol, que mata, esteriliza tudo. E, portanto, tal como nós gostamos de ter roupa, vamos dar esta roupagem ao nosso solo. Acreditamos que no final, com este perfil de solo, portanto, duplicamos o perfil de matéria orgânica, inoculamos, ativamos e ainda criamos aqui uma camada protetora com manta morta, vamos ter um solo, quer dizer, de um estágio da sucessão ecológica muito à frente, e com isto acreditamos que vamos acelerar muito todo o nosso processo de plantação. Portanto, para terminar, nós temos um espaço inicial que já foi fruto de uma observação e diagnóstico demorado, há alguns meses que estamos a fazer. Temos agora um design que acabei de vos apresentar, da preparação do terreno, o design que queremos fazer, e esperemos que com isto e com este design que vamos implementar para a semana, vamos conseguir, se calhar daqui a 30 anos, ter qualquer coisa assim. Bom, temos um plano para a floresta e, tal como aqui o Tó, bastante xistado, vamos à ação. Portanto, não perca o próximo episódio, o próximo módulo, porque nós também não.